A dúvida de hoje é a sua dúvida e a de muitas mulheres e homens, que é como fica a cicatriz do abdominoplastia. Muita gente tem medo da cicatriz da abdominoplastia e eu vou falar nesse vídeo tudo sobre essa cicatriz. Então, se você tem interesse, acompanhe nesse vídeo que você vai ficar muito bem informado sobre essa cirurgia. Então vamos lá. A cicatriz da abdominoplastia muitas vezes é uma coisa que cria muito medo nos pacientes. Eu sei muitos pacientes aqui dizem, doutor, não quero aquela cicatriz grande de abdominoplastia e tal. Mas o que é que você tem que pensar primeiro? A cicatriz de abdominoplastia é uma cicatriz, vamos falar das vantagens dela, né? É uma cicatriz que fica oculta. Ou seja, é uma cicatriz que fica na sua peça de biquíni, na sua lingerie, ou no caso do homem na cueca, na sunga, por exemplo. Então você vai conseguir se expor ali e sem grande problema, porque ninguém vai ver essa cicatriz, né? Segunda questão, a questão da qualidade da cicatriz. Normalmente, as cicatrizes de abdominoplastias, elas ficam com excelente qualidade, né? Diria que 90% dos casos ou mais, né? Por quê? Porque é uma cicatriz que ela envolve uma certa tensão, mas é uma tensão controlada, mas é uma área que está sujeita a uma boa cicatrização, principalmente se você tem hábitos adequados, se você faz atividade física, se alimenta bem, porque tudo isso, minha gente, está influenciando na sua cicatrização. Se você é aquela pessoa que come açúcar todo dia, que só come besteira, não faz atividade física, você está com o seu corpo inflamado. Então a tendência é que sua cicatriz não fique boa, certo? Às vezes que eu observei aqui no consultório cicatrizes evoluindo de forma não natural, são pacientes que não estão se cuidando pós-operatório. Estão comendo muita besteira, não têm hábitos adequados e isso naturalmente vai influenciar no processo cicatricial. Então a cicatriz normalmente ela fica com boa qualidade e fica oculta, né? Você tem que esperar normalmente de 1 ano a 1 ano e meio para ela ter a evolução natural e normalmente ela fica com a cor um pouquinho mais clara do que sua pele e mais fininha, né? Salvo exceções, se ela evoluir de alguma forma normal, a gente tem que fazer uns cuidados a mais, né? Tratamentos. Mas, como eu falei, 90% dos casos ela vai evoluir de forma adequada. Segundo caso, se você tem uma flacidez, por exemplo, vamos falar da região do abdômen, né? Se você tem uma flacidez excessiva no abdômen, muita pele, né? É muito difícil a gente corrigir só com o uso de tecnologias. Hoje a gente usa tecnologia de argoplasma, que é uma tecnologia de retração de pele, para essa pele ficar mais firme, mas ela tem um limite, né? Se você tem um excesso grande, aquele abdômen avental e tal, então muitas vezes tem que remover pele. Então você vai fazer uma troca. Vai trocar pele por uma cicatriz. Então você tem que pensar, será que essa troca é boa? Eu tirar uma pele por uma cicatriz? Então você tem que pensar se vale a pena trocar, né, essa pele que está em excesso por uma cicatriz. Na prática, as pacientes, tanto homens como mulheres, preferem, porque a diferença, minha gente, não tem comparação, né? Então a cicatriz que você ganha ali, mais um benefício muito maior. E aí vamos para a parte prática, né? Então, como é que essa cicatriz vai ficar dependendo de algumas variações? Então, a gente considera elementos biológicos do paciente, a gente considera a técnica cirúrgica e os cuidados de pós-operatório. Então, os pacientes que têm uma genética para uma cicatrização ruim, né, em outras regiões do corpo, então a gente tem uma tendência para não ter uma cicatriz tão boa. Isso a gente já sabe muitas vezes antes da cirurgia. E para isso a gente precisa atuar nesses fatores biológicos para que a cicatriz fique a melhor possível. Então, quais seriam os fatores biológicos? A genética, mas a genética a gente não pode mudar. Mas a gente pode influenciar essa genética para que ela ative aquele gene ou não. Como assim, doutor? Se você tem um gene para um câncer, por exemplo, e um câncer de intestino, né? Só que o câncer de intestino tem a genética, mas existem os hábitos. Normalmente, de uma maneira geral, a nossa genética é responsável por 10% de ocasionar aquela doença. E 90% é o que a gente faz no dia a dia que ativa aquela genética. Então, se você tem uma tendência para uma cicatrização ruim, mas se você se cuida
tanto antes como depois da cirurgia, é provável que aquela genética não seja o quê? Ativada, né? Então é se cuidar. Então a gente não consegue mexer na genética, mas nos hábitos sim. Então tá com o corpo desinflamado. Então é os seus hábitos, a alimentação, a atividade física, cigarro, bebida alcoólica, tudo isso você tem que modificar para que essa genética ela se torne adequada. Segundo fator, técnica cirúrgica. Então, durante a cirurgia, existem técnicas que o cirurgião vai aplicar para que essa cicatriz fique a melhor possível. E isso, minha gente, não envolve só a parte de sutura do cirurgião. Existe o fio que é utilizado. Então, por exemplo, a gente ao longo da carreira, eu já modifiquei os fios umas 2, 3, 4 vezes. Por quê? Porque existem fios que são mais modernos, menos reativos, que geram uma cicatrização melhor e a gente tem utilizado. E a gente observa uma mudança muito grande no tipo da cicatriz. A outra coisa são os cuidados de pós-operatório. E os cuidados de pós-operatório dizem respeito ao cirurgião e a você, paciente. Ao cirurgião, o tipo de cuidado que é instituído naquela ferida, na cicatriz, o tipo de curativo que é realizado, e você, paciente, os cuidados de pós-operatório, seja posições que você deve ou não fazer, seja exercícios que você deve ou não fazer, seja cuidados que você tem que ter ali de pós-operatório de repouso, que vão influenciar diretamente na sua cicatrização, na sua incisão. E por último, eu quero falar para você que pode ser que você não precise de uma cicatriz de abdominoplastia. Mas como assim, doutor? Já me disseram que eu tenho que fazer uma abdominoplastia? Depende. Então é muito importante você buscar um cirurgião que ele tenha no arsenal de tratamento técnicas, tecnologias, opções cirúrgicas para todos os casos. Porque pode ser que você venha e uma cirurgia que poderia ser de abdominoplastia, ela se converta em uma cirurgia sem cicatrizes, ou abdominoplastia sem cortes, com apenas furinhos de lipoaspiração. Mas como isso é possível? No passado, muitas pacientes teriam que ir para uma abdominoplastia, mas hoje, com as tecnologias, é possível que não precise. Eu, por exemplo, aqui tenho várias pacientes que a gente atendeu que seriam indicadas para uma cirurgia de remoção de pele, seja uma abdominoplastia, seja uma mini abdominoplastia, e quando a gente avaliou, seja qualidade de pele, idade, grau de flacidez, a gente observou que a tecnologia iria ser suficiente para a gente tratar essa pele sem remover. Então é importante que você busque um cirurgião que tenha todo esse arsenal, para muitas vezes você fazer uma cirurgia de menor porte, uma cirurgia com menos risco e com a recuperação mais rápida. Hoje a gente usa a tecnologia de argoplasma e também é possível corrigir a diástase por videocirurgia. Isso mesmo, não é obrigado a gente abrir aquela cirurgia inteira para corrigir uma diástase. A gente chama a cirurgia de Mila. Então, é uma cirurgia muito menos invasiva, com cicatrizes reduzidas, só com os furinhos da lipoaspiração. 3 furinhos ali no processo de lipoaspiração, que a gente entra com as câmaras, trata a diástase, trata a flacidez com a tecnologia de argoplasma e o melhor, a gente ainda pode fazer uma remoção de gordura seletiva, no caso uma lipo HD, uma lipo de definição, para trazer mais curvas, trazer um abdômen mais bonito para você. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Você viu um pouquinho como é que fica essa cicatriz, que inclusive é diferente no homem e na mulher, a posição da cicatriz é diferente, né? Porque no homem existe um formato da sunga ou da cueca e na mulher o biquíni é diferente. Então a gente busca ter esse tratamento diferenciado para cada sexo. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado e se tiver mais alguma dúvida sobre cicatriz de abdominoplastia, coloca aqui nos comentários e se tiver também dúvidas sobre cirurgias de abdominoplastia sem cortes, a Mila, coloca aqui que vai ser um prazer responder vocês.